Olá, alunos, sejam bem-vindos. Meu nome é Amanda Madeira, estarei junto com vocês agora, a partir de hoje, na disciplina Direito do Trabalho. Nós vamos tratar sobre o direito do trabalho, seus conceitos, princípios, a evolução histórica no Brasil, tanto abordando os aspectos constitucionais quanto da CLT. Para começar, o conceito de direito do trabalho para a doutrina diz respeito ao conjunto de normas aplicáveis às relações individuais e coletivas do trabalho, subordinado e situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria das condições sociais do trabalhador. Ou seja, o direito do trabalho, ele busca justamente que tanto as relações individuais quanto as coletivas sejam benéficas para o trabalhador, que é o agente social protegido pela lei e pela Constituição no âmbito do direito do trabalho. Existe uma discussão doutrinária muito grande em torno da natureza jurídica do direito do trabalho. Entretanto, prevalece hoje a corrente que afirma que a natureza jurídica é de direito privado, pois decorre de um contrato feito entre particulares, normalmente sujeitos privados. A lei, ela existe apenas para estabelecer cláusulas mínimas de proteção. Então, o Estado vem, garante as cláusulas mínimas de proteção ao trabalhador, entretanto, não perde a sua natureza jurídica de direito privado. Historicamente, a gente tem uma evolução do direito do trabalho no Brasil desde a Constituição do Império de 1824. A partir de 1824, a gente começa a ter uma ampla liberdade para o trabalhador e a decretação da extinção das corporações de ofício. Quando a gente começa a ter o fim do trabalho escravo, começam a surgir os direitos do trabalhador. Em 1891, a nossa Constituição foi a primeira a garantir o livre exercício de qualquer profissão, além da liberdade de associação. Nós temos um decreto 1313 que proibiu o trabalho do menor de 12 anos nas fábricas e estabeleceu uma jornada de 7 horas para as mulheres entre 12 e 15 anos de idade e para os homens entre 12 e 14 anos. Foi uma primeira evolução, uma primeira conquista após a extinção do trabalho escravo. Um grande marco para a legislação trabalhista foi a Lei Eloy Chaves. Ela é de 1923 e ela foi a primeira a tratar de estabilidade. A princípio, ela só trouxe a previsão de estabilidade decenal para os ferroviários. Só em 1934, quando passamos a ter uma primeira Constituição republicana, é que os direitos trabalhistas efetivamente passaram a ter status constitucional. Passou-se a garantir salário mínimo, jornada de 8 horas diárias, férias, o repouso semanal, embora nessa época ainda não fosse um repouso semanal remunerado, como a gente tem hoje, pluralidade sindical, indenização por despedidas sem justa causa e a criação da Justiça do Trabalho. Quando em 1934 a Justiça do Trabalho foi criada, ela ainda não pertencia ao Poder Judiciário, mas já era um indício de evolução. Em 1937, a gente passa a ter competência normativa aos tribunais trabalhistas, estabelecidos também na Constituição Federal. A Constituição Federal de 1937, ela veio num período histórico um tanto quanto conturbados, mas ela manteve os direitos individuais e garantiu também direitos coletivos. Foi a primeira Constituição a reconhecer a figura dos sindicatos e a impor contribuição sindical e unicidade sindical. Em 1943, então, a gente tem a edição da nossa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. CLT lá de 43 ainda é a CLT de hoje. Ela está um tanto quanto ultrapassada, ainda utiliza termos que já foram revogados pela lei, entretanto, é a legislação em vigor. No direito do trabalho, a gente não tem um código, como a gente tem o Código Civil, o Código Penal, o Código Penal Militar, mas sim essa CLT, que é Consolidação das Leis Trabalhistas. É essa lei quem garante diversos direitos e também impõe diversas obrigações ao trabalhador. Em 46, a gente tem a nossa primeira Constituição Democrática.
Ela previu a participação dos empregados nos lucros da empresa. O repouso semanal em 46 passa a ser remunerado. Previu os feriados, a indicação de feriados e o direito ao gozo desses feriados pelos trabalhadores. Ela trouxe a estabilidade decenal agora para todos os trabalhadores e não mais só para os ferroviários, como a Lei Eloy Chaves fez. Trouxe o direito de greve e, em 46, a Justiça do Trabalho passa a integrar o Poder Judiciário. Então, vejam, a Constituição de 46 ela foi um marco, um avanço aos direitos do trabalhador. Nós temos várias outras leis que regulamentam outras espécies de contrato de trabalho. Nós temos a Lei do Doméstico, que é de 72, a Lei do Trabalhador Rural, que é de 73, e a Lei do Trabalhador Temporário, que é de 74. Finalmente, nós tivemos, em 88, a edição da nossa atual Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, ela preza pela dignidade da pessoa humana, e isso não poderia passar em branco os direitos e a dignidade da pessoa trabalhador. Ela tem um artigo, o artigo 7º, que traz um rol dos direitos sociais que a gente vai analisar nas próximas aulas. Foi a primeira Constituição a impor uma série de direitos que as anteriores, na nossa evolução histórica que já estudamos, foram abordando. A Constituição de 88 vem e consolida todos esses direitos. A Constituição de 88 ela já passou por diversas emendas que atingiram também o nosso direito do trabalho. Em 99, nós tivemos a emenda 24. Essa emenda extinguiu as juntas trabalhistas e deu origem ao que hoje nós temos, que são varas do trabalho. Vara do trabalho é o órgão onde os juízes atuam na defesa, na justiça do trabalho. É a primeira instância da justiça do trabalho. E a emenda 45, em 2004, foi uma das mais importantes para a justiça do trabalho. Ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Isso interferiu bastante nos direitos e no acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho. Vamos agora tratar um pouquinho sobre as fontes do direito do trabalho. Nós temos fontes como o princípio, o surgimento, como surgem as normas trabalhistas. Nós temos fontes que são materiais e fontes que são formais. As fontes materiais, elas dizem respeito a toda a ebulição social, política e econômica que influencia de uma forma direta ou indireta na confecção, transformação ou formação de uma norma jurídica. A sociedade vive em constante movimento. Toda essa movimentação social, econômica e política faz surgir interesse dentro daquela sociedade. A partir daí, a partir dessa fonte material, a gente começa a ter a confecção, a transformação ou a formação de uma norma jurídica. Já as fontes formais são aqueles comandos que são gerais, que são abstratos, que são dirigidos a todos de maneira impessoal, de maneira imperativa. As fontes formais, elas se subdividem em duas, as autônomas e as heterônomas. Autônomas quando são elaboradas pelos agentes sociais sem a intervenção do Estado. Os próprios agentes sociais é quem são responsáveis por sua elaboração. O costume pode dar origem a uma norma trabalhista, são os acordos coletivos de trabalho, a convenção coletiva de trabalho. O Estado não participa na formação dessas normas. Já as normas heterônomas, essas sim emanam diretamente do Estado. Normalmente são inclusive impostas pelo próprio Estado. Ou ele interfere ou ele impõe. É a Constituição Federal, são as leis, os decretos, sentença normativa e as nossas famosas súmulas vinculantes. Mas atenção, porque embora Hans Kelsen tenha estabelecido uma pirâmide na qual a gente tem a hierarquia dessas fontes, no direito do trabalho, a pirâmide normativa brasileira, ela não obedece à rigidez da pirâmide de Hans Kelsen. A gente não tem necessariamente a Constituição no topo, seguido das leis, dos decretos, das leis que teriam menos força.
No direito do trabalho, prevalece a norma mais favorável ao trabalhador. A gente vai já falar sobre isso quando tratar dos princípios. Mas o que é mais importante vocês saberem desde agora? Não interessa se uma norma é hierarquicamente superior à outra. No direito do trabalho, importa se ela é mais favorável ou não ao trabalhador. Vai sempre prevalecer o que for mais favorável ao trabalhador. Vamos analisar agora os princípios do direito do trabalho. O primeiro princípio é o princípio da proteção. Sem dúvida, é o princípio mais amplo e dele decorrem vários outros. O princípio da proteção, ele visa garantir ao polo mais fraco da relação, que é o empregado, uma superioridade jurídica capaz de lhe garantir mecanismos de tutela dos direitos mínimos estampados na lei. Esse princípio da proteção, dele decorrem mais 3 princípios. O primeiro é o indúbio pró-operário. Pelo princípio do indúbio pró-operário, na tradução literal, na dúvida a favor do trabalhador, induz um intérprete, ao analisar um preceito que disponha sobre as regras trabalhistas, a optar, dentre 2 ou mais interpretações possíveis, pela que for mais favorável ao empregado. Esse princípio está explícito no artigo 808 da CLT. Também decorrendo do princípio da proteção, nós temos o da aplicação da norma mais favorável. Aplica-se a norma mais favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na escala hierárquica. Foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês quanto à pirâmide normativa trabalhista. Aplicação da norma mais favorável, independente de sua posição na escala hierárquica. Está tanto na Constituição, no artigo 7º caput, quanto no artigo 620 da CLT. Por fim, ainda em decorrência do princípio da proteção, nós temos o princípio da condição mais benéfica. As condições mais vantajosas estipuladas no contrato de trabalho do obreiro, ou mesmo as constantes no regulamento de empresa, prevalecerão, independentemente da edição de norma superveniente dispondo sobre a mesma matéria, estabelecendo nível protetivo menor. O que isso quer dizer? Uma vez estabelecido um nível de proteção, a gente não pode regredir, não pode haver retrocesso. Novas normas não podem mais diminuir aquela proteção, aqueles direitos dos trabalhadores. Segundo princípio é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Está no artigo 9º da CLT. Os direitos dos trabalhadores, eles são irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis. Esse princípio existe para evitar que o patrão, o empregador, exerça seu poder, principalmente financeiro, sobre o empregado e o obrigue a renunciar seus direitos. Ainda que o empregado venha a renunciá-los, essa cláusula ela é nula de pleno direito. Os trabalhadores não podem renunciar seus direitos. Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, nós temos que o contrato de trabalho, ele em regra, é estabelecido, ele é celebrado por um prazo indeterminado. Somente nos casos excepcionais é que a gente vai ter a possibilidade de um contrato por prazo determinado. Exemplo clássico do contrato de experiência, que você contrata por um determinado período. Mas a regra é pela continuação da relação de emprego. O quarto princípio é o princípio da primazia da realidade. A verdade real ela tem que prevalecer sobre a verdade formal. Importa a realidade e não o que consta nos autos. O quinto é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio ele proíbe que se faça alterações prejudiciais ao trabalhador no contrato de trabalho, exceto pequenas alterações, que a gente chama de ius variante, que é a possibilidade do empregador realizar, tipo, mudança no quadro de horário, mudança no local da empresa onde se presta o serviço, pequenas variações. Pelo princípio da intangibilidade salarial, o salário ele tem caráter alimentar. Logo, em regra, ele não pode ser reduzido nem penhorado. Por hoje, era o que a gente tinha para apresentar para vocês nessa nossa primeira aula.
Tratamos, então, do conceito de direito do trabalho, das fontes, dos princípios, da evolução histórica. Nas próximas aulas, a gente continuará o nosso conteúdo.